Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Essa é a igreja, colocar de pé um minutinho. Vou fazer uma oração antes de meditarmos na palavra, que é importante. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, mas esta riquíssima oportunidade que é o Senhor que nos concede, Senhor. Pai querido amado, obrigado pelo decorrer do dia. Na verdade, meu Deus, obrigado pelo decorrer dos dias que o Senhor tem nos permitido, desde o nosso nascimento até o dia chamado hoje, Senhor. Pai querido amado, obrigado pelo livramento, por ter cuidado de nós. Pai querido amado, a tua palavra nos afirma: bom é confiar no Senhor do que confiar nos homens. Pai querido amado, porque verdadeiramente, meu Deus, se dependesse dos homens, nós nem aqui estaríamos, Senhor. Pai querido amado, e nós te damos graça, Senhor, porque verdadeiramente, meu Deus, o Senhor é o único, meu Pai, que nós podemos depositar e acreditar toda a nossa confiança. Só o Senhor é digno e merecedor desta grande glória que é tua, Senhor. Pai querido amado, apresentando cada irmão, cada irmã e cada coração, meu Pai, respectivamente, para receber a boa semente, a tua palavra. Pai querido amado, vive e eficaz para a mudança de vida, meu Pai. Ajuda a nossa mente, meu Deus, e repreende, meu Pai, todo espírito maligno, meu Pai, do esquecimento, da amnésia, meu Pai. Meu Deus, eu tenho misericórdia, meu Deus, porque, meu Pai, eu imagino, meu Deus, o Senhor, meu Pai, fala uma coisa de manhã, quando é à tarde é transgredido. Oh, meu Deus, tem misericórdia do ser humano, tem misericórdia de nós, ó Pai. Deus querido e santo, tira de nós toda a rebeldia e todo, meu Pai, fazer do nosso jeito e da nossa vontade, meu Pai. Tira o egoísmo, tira a prepotência, Pai querido e amado, cura nossa mente e nosso emocional, Pai amado. Deus querido e santo, pedimos a tua bênção nesta noite sobre nós, sobre familiares representados. No nome santo do Senhor Jesus, meu Pai, apresenta a minha vida, Pai querido e amado, abençoa o fruto dos meus lábios, o meu QI, a minha, meu Deus, a busca que eu tenho buscado, meu Deus, que eu possa transmiti-la, meu Deus, em nome de Jesus, teu nome seja glorificado. Amém, amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos meditar aqui, irmãos, em Apocalipse, capítulo 2. Agradeço a Deus pelo privilégio de poder estar estudando estas cartas tão importantes para nosso aprendizado, não somente como igreja, mas também como seres humanos. A palavra de Deus nos afirma dizendo que a salvação é individual. Se eu quiser ir para o céu, eu tenho que cuidar da minha própria vida, da minha salvação, e cuidar do meu próximo conforme Deus preparar e me der o privilégio de poder me preocupar, amar o meu próximo. Muitas vezes a gente acha que ajudar o próximo na salvação dele é só fazer o que ele quer. Não, Deus tem muitas formas de trabalhar. Muitas vezes Deus quer nos usar como vara de correção para que alguém definitivamente acorde para a vida. E não é com manha, e não é fazendo a vontade, e não é dando melzinho na chupeta de muita gente que ela vai se arrepender, não. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem as suas formas de trabalhar. E quando a gente vê Deus trabalhando na vida de alguém, ou talvez usando alguém para trabalhar na vida dessa vida, se a gente não sabe, a gente não fala do que a gente sabe. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que diz o ditado: não toca no ministério alheio. Carta à igreja de Pérgamo. Estamos hoje na nossa última carta de estudo. Não que ela seja a última carta escrita no Apocalipse. Foi a vontade de Deus que essa carta ficasse por último. Eu confesso que eu não havia entendido, mas analisando e estudando eu entendi por que o Senhor, que é o autor destas cartas, deixou por último. E essa carta, irmãos, tem uma mensagem muito importante, muito relevante para a igreja atual. Estamos aqui hoje, mês de abril, final do mês de abril de 2026. E essa carta aqui, escrita há cerca de 90 anos depois de Cristo, ela ainda é válida e relevante para os dias de hoje, mais de 2000 anos. Glória a Deus. Aleluia. E aqui diz aqui que é a terceira carta à igreja de Pérgamo.
Já começo dizendo, irmãos, que aqui, estas cartas aqui foram escritas por proximidade. Cada carta eu trago uma informação interessante. Por quê? Por proximidade. A gente sabe que Patmos é uma ilha. Uma ilha, ela está fora do continente e mais próxima ao litoral. Então Patmos é uma ilha. E a igreja mais próxima é justamente a primeira igreja onde começa o Apocalipse 2, que é a igreja de Éfeso. Consequentemente, a ordem da escrita das cartas é por proximidade. Supondo, poderemos dar o exemplo aqui de que se fosse um carteiro entregando as cartas, ele começaria por Éfeso, percorreria o litoral, iria para Esmirna, iria para a terceira, que é Pérgamo, saiu do litoral de Israel, ela caminha mais para o interior. Ela vai para Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante, né, irmãos? Então, é uma sequência. As 3 primeiras cartas no litoral. Éfeso é a mais próxima de onde João apóstolo está preso. E envia da primeira, percorre até chegar à última, que é a 7ª igreja, para onde vai a 7ª carta. Glória a Deus. Você vê que Deus, ele é minucioso e ele tem as suas formas exatas de trabalhar. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente nem quer que Deus trabalhe da forma que ele quer trabalhar. Eu glorifico a Deus porque Deus tem trabalhado de forma estranhíssima na vida de pessoas, e eu dou glória a Deus vendo gente gemendo, vendo gente chorando, vendo gente sofrendo, mas é a própria graça de Deus para ver se finalmente alguém se arrepende do mau caminho e se converta dele. Aleluia, glória a Deus. Pastor, você está dizendo bem feito? De jeito nenhum. Como eu havia dito, eu estou glorificando a Deus, porque cada um haverá de pagar cada centavo e cada vírgula mal intencionada que saiu da boca abençoada. Vai pagar em nome de Jesus. E essa é a graça de Deus, irmãos. Quantas pessoas, por exemplo, aquela mulher pega no ato adulterando. Que Deus é esse? Ô irmão, veja bem, Deus não envergonha ninguém. Não, que pior vergonha daquela mulher? Pega no adultério, enrolada num pano, devia estar toda, né? E foi levada por meio da multidão. Do jeito que estava, só enrolaram ela e levaram para lá e jogaram lá no meio. Tá aí a adúltera aí. Quem foi que permitiu? Foi o diabo que levou? Não, foi Deus que permitiu, para ter um encontro lá com Jesus. O momento de vergonha dela foi momentâneo e passageiro, mas depois veio a graça de Deus através do Filho dele, Jesus Cristo. Ninguém te condenou, não? Então vai, porque nem eu te condeno. Está perdoado o teu pecado e glória a Deus. Precisou acontecer tudo isso na vida daquela mulher adúltera para a graça de Deus alcançar a vida dela. E muitas vezes a gente não entende, ou faz que não entende, ou não quer entender. Aleluia. Os próprios judeus foram usados para envergonhar aquela mulher, para posteriormente ela receber a grande bênção e a salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, encontraram Apocalipse capítulo 2, né? Vou começar a leitura aqui do versículo 12. Eu já comecei logo porque pretendo terminar essa carta aqui. Ela tem bastante informação. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem.
Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e da pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Glória a Deus. E aqui termina a carta direcionada para a igreja de Pérgamo. A igreja em Pérgamo, né? A igreja em Pérgamo se encontrava num momento difícil por todos os lados. Os vizinhos praticavam idolatria e deram honra aos governantes romanos. Os cristãos não abandonaram a verdade do Senhor, o único verdadeiro e soberano, o único, não há outro. E glória a Deus por isso. Mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto negativo na igreja. Por isso que nós devemos tomar cuidado com as influências. Nós somos servos de Deus e discípulos de Cristo. Ou seja, não apenas na internet, mas nós somos verdadeiros influenciadores. Somos nós que temos que influenciar. Não somos nós que temos que ser influenciados pelos outros. Está entendido, Senhor? Aleluia. E aqui esta igreja teve muitíssima influência de falsos ensinos e falsas doutrinas. Teve obviamente um impacto negativo, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticarem a idolatria e a imoralidade. Imoralidade não se refere apenas a sexo não, tá bom, irmãos? Porque frequentemente a gente vê os evangélicos abominar apenas o que se diz respeito a sexo. Imoralidade, existem milhões e bilhões de coisas na vida que pode ser tratada e definida como imoralidade. Alguém que mente é imoralidade. Alguém que mente é verdadeiramente imoral. Alguém que fofoca é imoral. Alguém que levanta falso testemunho é imoral. Alguém que... Bom, tantas coisas aqui que eu ficaria aqui a noite inteira citando. Mas imoralidade podem ser muitas coisas, viu, irmãos? E Jesus chama a igreja ao arrependimento para evitar o castigo. E essa é a principal função do arrependimento, se eu poderia dizer. Porque se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu. Se eu perguntar quem quer ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno. Então, mas como eu frequentemente digo, só falar não resolve. Tem que provar com a vida quem quer ir para o céu. Não adianta. Jesus disse, este povo, olha que foi Jesus falando. Este povo aí, ó. Jesus não aponta na cara não lança nada, irmãos. Como assim? Esse povo me adora com lábio, mas o seu coração está bem distante de mim. Como assim, pastor? Jesus joga na cara, é lógico. Mateus capítulo 11. E Jesus lançava em rosto. O que é lançar em rosto? O que é rosto? Não é cara, não? Lançou na cara os milagres que ele havia feito e o povo não tinha se arrependido. Está esperando o que para se arrepender, igreja? É Jesus dizendo, ei povo, vocês estão me vendo, vocês estão face a face, ouvindo meu ensinamento. Você aí pranteando, sofrendo, gemendo, mas fica dando murro na ponta da faca, batendo na ponta do prego. Até quando? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. E enquanto estiver vivo, tem oportunidade. Mas quando morrer, já era, acabou, segue o juízo. Mas as pessoas hoje estão vivendo como se fossem imortais, como se nunca fossem morrer. Imortal é só Deus. Versículo 12 de Apocalipse capítulo 2. Como a gente está fazendo a pontos. E ao anjo da igreja
que está em Pérgamo. O único livro do Novo Testamento que cita esta cidade é justamente onde a gente está lendo. Com a ajuda dos romanos, Pérgamo ganhou independência em 190 a.C. e passou a fazer parte do Império Romano a partir de 133 anos antes de Cristo. Durante mais de 200 anos foi a capital da província romana da Ásia, Pérgamo. Teve a maior biblioteca fora de Alexandria. Foi o povo de Pérgamo que começou a usar pele de animais para fazer o tal do pergaminho, substituindo o papiro, porque anteriormente, vindo do Egito, era o papiro. Posteriormente, em Pérgamo, foi inventado e passou-se a usar o pergaminho. O que é o pergaminho? Pergaminho é uma pele de animal, uma pele seca de animal que é mais durável e mais flexível. E o papiro? O papiro é feito de vegetais, é menos maleável e a durabilidade dele é menor. Só uma informação aqui para nós sabermos. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Isto diz aquele que tem a espada de 2 fios na boca. Aleluia. Oh, misericórdia, né? Isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. A espada representa a autoridade e o poder de julgar e castigar. É Jesus e não o governo romano que segura essa espada. Confira e anote, você que trouxe, Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Tá vendo? E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Ou seja, quem diz essas coisas é Jesus, que tem e é a palavra. Aleluia. Outro exemplo, Hebreus capítulo 4, versículo 12 e versículo 13, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada. Tá vendo? Mais penetrante do que qualquer espada. A tradução diz de 2 gumes, mas aqui 2 gumes são 2 fios. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma, aleluia, encoberta diante dele. Antes, todas as coisas, todas o quê? Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele na qual teremos e haveremos infalivelmente de prestar conta. Aleluia. Então, irmãos, a palavra de Deus é comparada a uma espada afiada. Melhor que isso, afiada de ambos os lados. Se for para cá, corta. Se for para cá, corta. Se for para aí, corta. Se vier para cá, corta também. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse capítulo 19, versículo 15, diz assim: e da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Meu Deus do céu. Se Deus permitir, a gente chega lá, né? Muitos que vão dizer que tem medo de ler o Apocalipse. Não, se desse um medo que trouxesse um fruto, tudo bem. Mas o pessoal fica com medo e não lê. Aí muitos que sabem que o povo tem medo não prega, porque não vai encher a igreja. Aí fica ruim demais. Aí se Jesus diz que poucos são que vão se salvar, aí não ouviu a palavra do arrependimento e que não vai salvar mesmo. Meu Deus do céu. Versículo 13, onde na presença de Deus não existe privacidade. Por quê? É o que vai dizer aqui, ó. Eu sei as tuas obras. Eu conheço a tua vida, tá bom? Eu conheço seus pensamentos. Eu conheço tudo. Meu Deus do céu. Eu sei as tuas obras. Dizendo para a igreja de Pérgamo, né? Mas ele diz para nós também, né, irmãos? Só que ele está dizendo aqui: eu sei as tuas obras, onde habita, que é onde está o trono do Satanás. Ô bicho sujo que não deixa o povo em paz, né, irmão? Meu Deus do céu. Felizmente, né? Até o Apocalipse 12:12, onde
diz que vai chegar o fim dele, está contado os dias. A gente tem que ir se esquivando desse cara aqui, chamado esse nome aqui, para poder chegar no céu, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Os cristãos em Pérgamo eram vizinhos do diabo. Olha para isso. Os cristãos na igreja que se encontravam em Pérgamo eram vizinhos do diabo. E Jesus sempre vigiando para ajudar o seu povo. E sabia muito bem. E Jesus sabe, irmãos, da circunstância difícil na qual a igreja vivia e na qual cada um de nós também vivemos. Aleluia. E desde 29 a.C. foi o local de um templo dedicado a Roma e Augusto. Significa a idolatria oficial do governo romano. Mais tarde, foram construídos outros templos para a honra dos imperadores Trajano e Severo. Além desses templos para o culto imperial, o povo de Pérgamo adorava outros deuses, deuses aqui com letra minúscula porque são deuses imaginários, tais como Zeus, Atenas, Dionísio e Asclepio. Encontramos em Pérgamo também uma mistura de poderes do mal, religiões falsas e o poder oficial do governo romano. Enquanto seus vizinhos sacrificavam aos demônios, os discípulos de Cristo reconheciam como o único Deus e único Senhor. Glória! Mas como é que pode uma igreja, sendo influenciada por tanto mal, falsas doutrinas, falsos profetas, sacrificar demônios? Veja em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 até o 21, onde Paulo começa fazendo uma pergunta. Mas o que digo? O que é o ídolo? É alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Muita gente, irmão, achando que está sacrificando a Deus, na verdade está sacrificando para o diabo. Não quero que sejais participante com os demônios. É para uma igreja isso aqui, irmãos. Aqui em Corinto. Mesma coisa eles estavam fazendo lá em Pérgamo. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não tem como estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Não tem como querer ser frio e quente. Vai ser morno. Não tem como querer viver na religião, na igreja, na presença de Deus, cocheando entre dois pensamentos. Não adianta vir para a igreja dos crentes e ter a santa lá em cima da geladeira. Não adianta. Não adianta. Não adianta vir para a igreja e depois fazer uma simpatiazinha. Não adianta. Não adianta vir ler a Bíblia. Não adianta vir cantar a Deus e ter um pé de coelho, tem um trevo de 4 folhas, tem o pingente com a pimenta, que é para tirar o oi grande. Não adianta. Não adianta. Qualquer semelhança é mera coincidência. Provérbio capítulo 3, versículo 6, que é justamente o que os discípulos reconheciam o Senhor como sendo o único Deus. E a orientação do provérbio: reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. O que é apartar do mal? É ver o mal e sabe que é mal. Pelo amor de Deus, é infantil. A gente só vai se a gente quiser, irmão. Irmão, a gente só vai pro mal se a gente quiser. Porque a gente sabe o que é mal. A gente sabe que vai dar problema. Mas por que vai? Por que a gente é muitas vezes pior do que Balaão? Porque a jumenta, que alguém vai chamar o outro de jumento, na verdade a jumenta foi mais esperta que o próprio jumento, chamado Balaão. Porque a jumenta viu o mal, viu o perigo e parou. Mas muitos que vai pro perigo. Coreia, né? Deixa pra lá, né? Versículo 13. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipa. Jesus aqui elogia a perseverança dos cristãos em Pérgamo. E Jesus ele é fiel para elogiar a perseverança minha ou sua porventura.
aleluia, que foram fiéis à fé de Jesus, mesmo sob perseguição intensa. A minha fé, note que interessante, é Jesus dizendo a minha fé, ou seja, Jesus tem fé. Ele está falando é minha fé, então é Jesus, a fé dele, na qual ele compartilha conosco. Você lembra que a nossa fé não é nossa, é um dom dado por Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Cristo revelada aos homens, que nos acrescenta a fé. Judas capítulo 3, o versículo... Judas capítulo 3, ó. É Judas versículo 3, porque é um capítulo só. E diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aleluia. Quem considera que tem fé e dá glória a Deus. Glória. Aleluia. Fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Antipas, irmãos, é mencionado somente aqui. Evidentemente que ele foi um mártir, provavelmente da própria congregação em Pérgamo. Foi morto entre eles, na cidade onde Satanás habitava. Antipas se mostrou fiel até a morte. Será que você lembra de alguma coisa que o Senhor Jesus disse? Ser fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. E a expressão fiel testemunha passou a ser usada para identificar pessoas que morreram por seu testemunho de fé, e assim usamos a palavra mártir. Estaremos dispostos a ser fiéis até a morte, não negando a fé em Cristo, mesmo sob ameaça? Só assim para poder ser chamado de mártir e chegar no céu o anjo todo aplaudindo a glória. Versículo 14. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Estava demorando. Apesar da perseverança dos cristãos em Pérgamo, haviam problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação. Congregação, uma igreja que tinha alguns problemas gravíssimos. Embora tivesse perseverança, embora tivesse a fé, embora guardasse a palavra, ela tinha dois problemas graves, onde o próprio Senhor Jesus vai dizer: eles se mostraram tolerantes em relação a falsas doutrinas. Nós não podemos tolerar falsas doutrinas, irmãos. Muitos de nós, na cristandade, não só aqui, mas em muitas outras igrejas, que a gente não tem coragem de denunciar falsas doutrinas, sendo que muitas vezes a gente percebe que é falsa doutrina, mas tem muita gente que não sabe que é falsa doutrina e aprende o que é errado, e nós que estamos ali vendo que está ensinado errado, a gente deixa e fala: vai dar conta com Deus. Não, irmãos, a pessoa que está aprendendo, ela vai aprender errado, doutrina de demônio, e a gente está ali vendo e não faz nada. É porque a gente não quer ter problema com os homens, né? Não, irmão, é porque vai causar escândalo. Então, melhor temer a Deus do que temer os homens, né? Continuando no 14. Dois problemas graves que tem na igreja de Pérgamo. Vamos começar pelo primeiro grande problema grave, porque lá tem os que seguem a doutrina de Balaão. Irmãos, aqui está um ponto crítico dessa palavra, porque se você for pensar, você vai falar: mas Jesus, por que o Senhor está condenando esta igreja como sendo um problema grave dela, que segue a doutrina de Balaão? Porque, Senhor, até onde eu sei, Balaão te obedeceu quando o Senhor mandou que não amaldiçoasse Israel. Ele não amaldiçoou, ele obedeceu. E qual que é o problema? Aí entra a importância, irmãos, da gente mergulhar na palavra, para entender verdadeiramente o que Jesus está querendo dizer. E é esse ponto que eu trouxe aqui, e é uma riqueza muito grande para nós, irmãos, que estamos ouvindo. Veja só, a descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Antigo Testamento, que está em Números capítulo 22, 25 e 31.
No final dos 40 anos de peregrinação, os israelitas chegaram perto da terra prometida. Acamparam-se nas campinas de Moabe, e os moabitas e midianitas ficaram com medo deles. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus frustrou todas as tentativas de profetizar contra os israelitas. Balaão desistiu de suas maldições, mas procurou outra maneira de vencer o povo de Israel. Você entendeu? Ele obedeceu até certa hora. Depois desobedeceu no oculto, escondido, achando que Jesus não estava vendo. Aleluia. Esse é o problema, irmão, da gente obedecer a Deus até certo ponto. Suponhamos que a obediência a Deus tenha 10 páginas. Aí alguém se esforça para obedecer até a página 9. Chega na 10ª, acha o direito de desobedecer a última página. Ficou difícil, né? Balaão deu conselho a Balaque de convidá-los a participarem de uma festa idólatra. Números, capítulo 31, versículo 16. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor, no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. E nessa festa, irmãos, muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade, e Deus mandou uma praga que matou 24.000 israelitas. Olha que Deus tremendo. A gente consegue imaginar 24.000 pessoas dos israelitas, do povo de Deus, que desobedeceu. E aí, foi Deus que mandou uma praga, e morreram todos por conta da desobediência, porque eles se deixaram influenciar. Balaão não pôde amaldiçoar, porque Balaão era profeta. Balaão ouvia a voz de Deus. Aí entra a história da jumenta, que o anjo ficou à frente com a espada desbaiada. Balaque, rei de Moabe, pediu para que ele amaldiçoasse o povo, porque na verdade Balaque era um grande covarde, e o covarde quer que todos sejam amaldiçoados mesmo. Ele estava com medo porque Israel vinha destruindo tudo que vinha pela frente, porque Israel estava verdadeiramente com a presença de Deus e eram realmente, por essência, vitoriosos. E a fama de Israel correu por toda a terra. Quando viram ao longe Israel chegando, o Moabita e Midianita ficaram com medo. O que o rei Balaque fez? Manda chamar o profeta, porque tudo que ele diz acontece. Se ele profetizar a bênção, vai ser abençoado, porque a boca dele é boca de profeta. E se ele profetizar a maldição, serás amaldiçoado. Vai lá buscar o profeta. Foram lá chamar o profeta. O profeta falou: não, eu só vou se Deus permitir que eu vá. Fique aqui, acampem-se aqui, que eu vou orar a Deus. Se ele me der a resposta essa noite, amanhã cedo eu te dou a resposta se eu posso ir ou não. Chegou no outro dia, e aí, qual que é a resposta? Deus não me permitiu ir. Pode voltar e falar lá pro seu rei que eu não vou. Foram lá e disseram para Balaque que ele não ia. Aí ele aumentou a proposta, os presentes, os mimos, a propina, e mandou outros mais graduados, com mais conversa, para tentar convencer Balaão a vir para amaldiçoar o povo. Chegou lá esta outra comitiva, se apresentaram. Aí Balaão chegou na presença deles. Quando Deus falou com Balaão: que povo é esse aí? Como se Deus não soubesse. Falou: não, é o povo que o rei de Moabe está enviando para que eu vá lá amaldiçoar os teus filhos, o povo de Israel. Aí Deus falou para ele: com eles você vai, mas chegando lá, você só vai falar o que eu colocar na sua boca. É o que verdadeiramente o profeta tem que fazer. Falar o que Deus pôr na boca dele, sem ter medo. Aleluia. E aí foi o caminho. Pastor, mas aí eu não entendo. Ele estava no caminho
E por que o anjo do Senhor apareceu na frente dele? Porque ele estava no caminho, não foi Deus que permitiu? Foi. É porque Deus já deu um alerta para ele. Ó, você faz o que eu tô mandando, porque essa é a prova de que eu tô de olho em você. Não tem pra onde ele correr. Balaão, eu quero que você amaldiçoe esse povo. Como é que eu vou amaldiçoar o que Deus abençoa? Não posso. Deus já abençoou, não tem como. Aleluia, Deus. Graças a Deus que você entendeu. Graças a Deus que você entendeu. Aleluia. Aleluia. Só que Balaão, irmãos, ele deu um jeitinho, né? Jeitinho brasileiro. Por exemplo, vamos abrir um parente aqui. Algumas coisas, mistérios da humanidade que eu particularmente não entendo. Hoje é dia 30 de abril, é isso? Amanhã é dia 1º de maio, é isso? Amanhã diz que é feriado. Dia do trabalho, ou dia do trabalhador. É isso mesmo, né? Agora, irmão, me explicaria uma coisa. Não é pra você explicar, porque eu não sei se você vai conseguir. Como é que no dia do trabalho a pessoa comemora sem trabalhar? Eu não entendo uma coisa dessa. Aí que devia trabalhar. Glória pelo dia do trabalho, glória por eu ter um trabalho. Não, o pessoal comemora o dia do trabalho sem trabalhar. Eu não entendo essas coisas. O brasileiro gosta de feriado, né? É um feriado em cima do outro, né? É o japonês da pastelaria, né? O brasileiro é preguiçoso, né? Por isso que não vai pra frente, né? Tá assim de feriado, emenda tudo. O feriado cai na quarta, emenda tudinho, emenda domingo com a segunda, depois a quinta, depois a sexta e vai embora. A doutrina de Balaão foi a doutrina que Balaão ensinava e praticava por conta própria. Muitos têm ensinado qualquer coisa por conta própria. Realmente ele obedeceu a Deus em não amaldiçoar Israel, mas indiretamente ele armou uma cilada para que o próprio povo pecasse contra o Senhor. Semelhantemente, a doutrina de Cristo não é apenas os ensinamentos sobre a pessoa de Cristo, mas o que Deus Pai mandou ele ensinar. Você entendeu isso não? Veja em 2 João capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Ai, aqui tem que estar falando com todo mundo. Ai, aqui não pode fazer a doutrina. 2 João capítulo 1, 9 ao 11. Na igreja em Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivavam o povo a tolerar outras religiões, até participando da idolatria e da prostituição. A sua doutrina foi basicamente igual às ideias atuais do pluralismo, aceitação de diversas religiões como igualmente boas, e sincretismo, juntando duas ou mais religiões, conhecido também como as religiões ecumênicas. Será que você vê alguma semelhança nas igrejas de hoje? A mistura de um bocado de religião. É a igreja de Pérgamo. Por isso que eu digo que essas cartas são bem relevantes para o dia de hoje, onde muitos não querem pregar, nem muito menos estudá-las, porque vai ser colocado à tona, sob a luz do Evangelho, nas suas más obras. Por isso que diz que a igreja sem profecia ela se corrompe. E qual que é a maior profecia? A palavra. É terminantemente proibido. É de Cristo, é só de Cristo. Não é de Buda, não é de Maria, não é de João, não é de Serafim, não é de nada. É de Cristo, é de Cristo. Não é para ir para o outro lado, mas se for para o outro lado, fica só lá. Que não dá para servir dois senhores, não, Senhor. Meu Senhor da glória. Versículo 15. Assim tens também mais um problema grave: os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. O aborreço aqui também eu odeio. As obras dos nicolaítas referem-se a uma doutrina e
comportamento condenados no início da igreja, associados também, e agora entra a imoralidade sexual, idolatria e participação em festas pagãs. Eles pregavam uma pseudo-liberdade cristã, cuidado, viu? Uma liberdade pervertida, incentivando a mistura da fé com práticas cristãs, possivelmente ligadas às formas primitivas de gnosticismo. Principais características dessa doutrina do Nicolaíta. Primeiro, imoralidade e idolatria. O grupo promovia práticas imorais e adoração a ídolos, frequentemente associadas a banquetes pagãos. Outro ponto, deturpação do evangelho. Eles procuravam corromper a doutrina cristã estabelecida, agindo como pedra de tropeço na igreja. E o significado do nome Nicolaíta, derivado ao grego Nikolaos, o nome sugere uma doutrina que subjugava o povo, possivelmente promovendo uma hierarquia ou manipulação. Você já ouviu falar de alguma igreja manipuladora? Que deturpa o evangelho e que pega e distorce vários textos e fica com a tal do terrorismo espiritual de ameaça para colocar medo no povo e o povo ficar seguindo a doutrina dos homens, que a gente pode chamar também de doutrina de demônios. Manipulação da igreja que está deturpando o evangelho. Note que a igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus por odiar as obras do Nicolaíta, enquanto essa igreja de Pérgamo foi repreendida por permitir que os membros seguissem essa doutrina. Você vê os extremos, né? Deus condena a tolerância de falsas doutrinas. Olha, às vezes os homens valorizam tanto a unidade entre pessoas dentro de uma congregação, até entre congregações diferentes, que desvalorizam a doutrina pura de Jesus, toleram falsos ensinamentos e até práticas proibidas, como imoralidade e a idolatria, mas insistem na importância de manter uma igreja unida. Igreja unida, Aleluia. igreja desunida com Deus. Se persistir nesse erro, o próprio Jesus trará o castigo. A unidade entre discípulos é importante, mas a pureza da palavra é mais importante do que a paz entre os homens. Uma igreja que serve Jesus necessariamente rejeitará falsos mestres e suas doutrinas erradas. Glória a Deus, irmãos. Tem muita gente seguindo doutrinas erradas porque são mais agradáveis. Eu vou lá porque eu trabalhei o dia inteiro, peguei o trem lotado, não vim para a igreja para ouvir um bocado de repreensão. Aí vai lá para ouvir o melzinho na chupeta. Então, né? Irmão, você me faz lembrar de Êxodo capítulo 20, onde está lá o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Aí o judeu pega o sábado e não faz nada no sábado. Não é isso que Deus quer. Quem pode, faça. Mas Deus quer que a gente lembre dele todo dia. Não é ir para a igreja buscar de Deus apenas. É buscar a Deus. Eu não vou para a igreja no dia do trabalho porque eu estou desempregado e o profeta lá, sei lá quem, falou que vai orar pela minha carteira e vai abrir a porta. Não, eu tenho que estar numa comunhão com Deus constante, para Deus abrir a porta em qualquer hora, irmão. Qualquer hora. Sem depender de homens. A cristandade tinha que aprender
a depender de Deus e não de profeta, não de pastor. Não dependa de pastor. Seja eu, seja a missionária Fátima, seja quem não é para depender de pastor. Nós estamos aqui apenas para divulgar a palavra. Seja dependente de Deus. E é isso que a hierarquia da igreja não quer. Membros independentes e dependentes de Deus. Independente de mim. Seja independente de mim. Dependa de mim apenas para ouvir a pregação. E some da minha frente, vai depender de Deus. Porque quer manipular. Porque quer ter você aqui, ó. Quer ter você aqui, irmão, ó. Se você não fizer o voto, você não vai receber a bênção. Tá? Se você não fizer o voto da libertação, nada de libertação. É mentira. Mentira cabeluda. Tá? Porque não é o dinheiro que vai fazer libertar. É a sua comunhão que vai agradar a Deus e Deus vai lá e liberta. Versículo 16. Arrepende-te, pois. Quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem já viu o que é a espada, né? O arrependimento exigido é da igreja, pois ela tolerava esses falsos mestres. Os professores da doutrina de Balaão e dos nicolaítas precisariam se arrepender também ou serem rejeitados. Veja em Romanos capítulo 16, versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Uma igreja que tolera falsos mestres se torna cúmplice do pecado. Ou seja, não seja cúmplice do pecado. Se ela não se arrepender, Jesus usará a espada de dois gumes para trazer o seu castigo sobre ela. E quando eu falo igreja, pode ser qualquer um de nós como igreja. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É uma exortação bíblica, repetida nas 7 cartas do Apocalipse, que convida a uma escuta atenta, compreensão espiritual e obediência prática à mensagem divina. Significa ir além da audição física, absorvendo a palavra para vencer o engano, corrigir rumos e viver a fé. Você vê que a espada de dois gumes revela até o engano. Balaão achou que não ia ser encontrado, mas ele foi, porque os olhos são como chama de fogo e contempla e sabe de todas as coisas mesmo. Ao vencedor, que é um trecho do versículo 17, trata todas as cartas, inclui essa promessa de vitória. Aqueles que persistem até o final receberão a recompensa. E nessa carta, a bênção para o vencedor é descrita em 2 partes. Maná escondido. Aqueles que recusam qualquer participação na mesa do demônio seriam sustentados pelo maná de Deus, com glória. Jesus é o maná dado pelo Pai. Ele sustenta os fiéis e lhes dá vida. A mensagem de Jesus continua oculta para os sábios deste mundo. Uma pedrinha branca com um novo nome escrito. Um nome novo frequentemente sugeriria uma nova direção de vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Cada um de nós, eu creio, cada qual com a sua história, já recebeu um novo nome. Eu posso responder por mim. Eu nasci e minha mãe me colocou um nome. Só que de acordo com as doutrinas que eu escolhi aprender e seguir, algumas delas, esqueceu-se o meu nome e foi colocado um apelido. Mas graças a Deus, eu vim para a presença de Deus e foi dado o nome original. E muito mais do que só o nome original, foi me dado um novo nome: servo de Deus. Assim serve para você também. Aleluia, glória a Deus. Uma pedrinha branca pode incluir vários significados, conforme os costumes da época. Pedras brancas foram usadas para identificar e indicar
a inocência da pessoa acusada de crimes. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis. Aleluia. Pedras brancas foram dadas a escravos libertados para mostrar a sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da pátria celestial. Foram também usadas pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis a entrarem na presença dele para o seu banquete. Aleluia. Também foram dadas aos vencedores de corridas e aos vitoriosos em batalha. Os fiéis são vencedores que receberão o prêmio. Quem crê que vai receber o prêmio? Conclusão. Devemos imitar a perseverança dos discípulos em Pérgamo, mantendo firme a nossa fé, mesmo se encararmos ameaças e perseguições. Ao mesmo tempo, não devemos negligenciar outras responsabilidades diante de Deus. Lembremos que nós servimos um Deus puro e devemos manter e defender a doutrina pura que Ele revelou através do seu Filho Jesus. Qualquer doutrina que incentiva a idolatria ou a imoralidade vem do diabo. Procuremos o maná que vem de Deus para nos sustentar para sempre. Amém? Glória a Deus. Em se tratando de idolatria, como eu falei da imoralidade, que a imoralidade tem muitas faces, a idolatria também tem muitas outras faces. Tem a idolatria religiosa, tem a idolatria a homens, tem a idolatria a santos, que alguém vai achar que é mais imediata, mas não é só esse tipo de idolatria. Tem também a idolatria às riquezas, tem também a idolatria ao dinheiro, tem também a idolatria à vaidade, tem a idolatria à beleza física corpórea, tem a idolatria na qual alguém morre sem comer para adquirir o corpo perfeito conforme os padrões deste mundo, e muitos outros tipos de idolatria. Agora, se alguém está indo para a igreja e estão ensinando que você pode praticar algum tipinho de idolatriazinha, que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com as palavras boas, com o fundo enganador. Tomemos cuidado com o espírito do engano, amém, irmãos? Pastor, como é que eu vou me livrar disso? Então, como eu disse, você está aqui recebendo a palavra, e a palavra te aumenta a fé. Aumentando sua fé, aumenta a confiança. E se você está aqui buscando a Deus, as palavras dele, Deus está te visitando e você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tendo o Espírito Santo dentro de você, você tem discernimento de ouvir e saber que o que você está ouvindo é bom ou não, se você segue ou não. Discernimento misturado à inteligência. Glória a Deus, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, mais esta oportunidade. Pedimos tua bênção no setor por lar, seja em paz e segurança. Pai querido Santo, abençoa, meu Deus amado, cada familiar. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que tudo, meu Deus, continue sendo para a tua glória. Obrigado, meu Deus, por estes estudos preciosos. Pai querido amado, continua, meu Pai, falando conosco. E que o teu Santo Espírito, meu Pai, dê o crescimento, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, tudo é para a glória do teu nome. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Pegue sua mão. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolações, a presença e a ajuda do Espírito Santo, seja convosco não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creem disso, amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? e operando Deus, Quem impedirá? que Deus te abençoe no nome santo do Senhor Jesus.